Olá, hoje nós vamos falar sobre a mídia no Brasil. Como se relacionam os novos integrantes, os novos estudantes e as pessoas que começam hoje em jornais, rádios, televisões e também na internet. Você sabe, eu vou fazer só um pedido antes do início desta conversa, é que você se inscreva no nosso canal, Como Enfrentar a Direita no Brasil, toque lá o sininho para receber as notificações. O convidado de hoje é o professor Soares Júnior, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, e depois de uma trajetória longa por emissoras privadas do Rio de Janeiro. Professor Soares Júnior, olá, tudo bem? Olá, Marco. É um prazer conversar com você. E quem está acompanhando o vídeo vai ver que tem o meu nomezinho assim, Creso Soares, Isso. né? Mas eu sou Soares Júnior por causa do Marco Antônio Monteiro. É Que verdade. quando ele foi meu chefe na CBN, ele falou: Soares Júnior é melhor, eu acho que tem mais nome de repórter. E aí eu virei Soares Júnior por conta disso. É verdade, é verdade. Essa foi a história de quando a gente estava nos anos 90 na CBN aqui do Rio de Janeiro. Bom, então você já falou, você tem uma história, você passou muitos anos dentro do Sistema Globo de Rádio, antes tinha trabalhado em outra emissora, tinha trabalhado na Rádio Tupi, tinha tido já outras participações na área cultural, tudo isso de produção, e você passou não só pelo jornalismo, mas também depois pela direção artística da Rádio Globo, ou seja, uma vida na iniciativa privada, né? E começou, em determinado ponto, a ser professor de jornalismo na PUC. Uma das coisas que se coloca muito aqui no Brasil é que há, na mídia brasileira, quase que um pensamento hegemônico. Há determinados temas, principalmente na área de política e de economia, que você tem uma posição quase que única, né? Tem alguns momentos, quando você fala reforma da Previdência, você pode passar todos os canais privados, todos os grandes jornais, todos são a favor daquilo, e não é só o fato de ser a favor, que não há espaço para o contraditório. E isso vai se repetindo em várias vezes. Como é que é isso na sala de aula para uma geração que chega, muitas vezes, com 19, 20, 21, 22 anos e tem esperança de fazer um jornalismo, e se há comparação na sala de aula com a mídia de outros países? Marco, na verdade é difícil. Eles chegam com uma visão que eu acho que a gente tem que derrubar logo, né? A primeira visão que se tem é que o jornalismo ele vai ser imparcial. Acho que esse é o primeiro mito que a gente tem que derrubar na sala de aula. É Isso dizer ainda que o existe. jornalismo... É claro, que eles chegam com esse discurso, né? O jornalismo é imparcial, você vai dar os dois lados, você vai fazendo. E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma desconstrução disso, fazendo o seguinte: vamos voltar para a origem do jornal? Vamos ver como é que isso cresceu? Sabe? A burguesia. Pois é, a gente tem que falar disso, voltar, né? A Revolução Industrial, saída do homem do campo para a cidade, uma ascensão da classe burguesa, como esses jornais passam a ser porta-vozes dessa classe emergente. Então, assim, como esses jornais se constroem como parte do sistema capitalista. Então, a gente vem... Aí é uma história que eu vou resumir rapidamente, mas, assim, em 1830, há uma ideia de capitalismo nos jornais, principalmente nos jornais franceses, em que começam a veicular folhetins, e aí as publicações, os folhetins vão para o lugar nobre do jornal, entra-se, então, a publicidade, isso faz com que os jornais cresçam. Então, assim, como é que você vai cobrar de um veículo feito por uma classe, nesse conflito de classes, como é que você vai cobrar que esse veículo não defenda os próprios interesses? Então, assim, é só para a gente volta na origem para dizer para eles, não vai rolar, vai sempre ter o jornalismo visto de um lado, né? Então, essa é a primeira coisa. Eu uso, Marco, muito o Nelson Traquina, que é um estudioso do jornalismo, que morreu ano passado, um jornalista, um cientista português, um cientista social português, e também gosto muito de um americano chamado Michael Schudson, né?
e eles explicam, o Nelson Traquina, ele faz uma ampla exposição sobre o que é as teorias do jornalismo e tudo, e o Michael Schudson, ele traz para o debate uma coisa que é muito importante. No jornalismo americano, como é que nasceu, né, esse mito da objetividade do jornalismo? De novo, uma função econômica. Em 1848, o serviço da United Press, da Associated Press, ele enxerga que, com a invenção do telégrafo em 1840, ele consegue vender notícias ao longo do território americano. E aí ele faz o seguinte: mas eu quero vender essa notícia, né? Eu quero passar para um jornal republicano ou para um jornal democrata, ou os nomes que tivessem na época. E ele fala: eu tenho que escrever notícias neutras, porque cada um vai pegar essas notícias e vai usar no seu jornal. Então, quando esse ideal de objetividade ele começa ali, né? E aí a gente ultrapassa e mostra para eles, para os alunos, como é esse andar da carruagem até chegar aos nossos dias. E nos Estados Unidos e na França, há uma coisa que eu acho mais leal, sabe, Marco? Que é o seguinte: você sabe o que o veículo é. O veículo não vem dizer para você: eu sou isento, né? Eu defendo. Isso é claro para o leitor de lá. Isso é claro para o leitor de lá, o que não é aqui. Então, assim, você tem a Fox News, por exemplo, nos Estados Unidos, você sabe o que é. Tanto é que deu um racha, porque a Fox News é um veículo trumpista, e deu um racha, né? O Trump atacou o Murdoch porque o cara chegou e falou: olha, o Biden realmente ganhou na Geórgia. Não, mas como é que pode? Não, ganhou. Entendeu? Então, assim, lá você sabe disso. Você vê. E fora filmes que a gente exibe, né? Por quê, Marco? Eu acho que é muito importante, justamente por isso que você falou, as comparações com outros países, até para mostrar, por exemplo, você tem o Washington Post, né? O Washington Post ele foi um jornal super combativo no governo Nixon. Ok. Teve o caso dos papéis do Pentágono e teve o Watergate. O mais Washington famoso Post, deles, o mais famoso deles, capitaneando aquilo. Só que tanto a dona editora, a Catherine Graham, quanto o Ben Bradley, que era o editor-chefe, eles eram amigos do Kennedy, eles eram amigos do Lyndon Johnson, e eles fizeram vista grossa. O caso dos papéis do Pentágono, que é o escândalo que as pessoas, que os governos, sucessivos governos americanos mentiram sobre o andamento da guerra do Vietnã, da guerra da Coreia, teve governo democrata. E onde estava o Washington Post quando era o governo democrata? Protegendo, né? Que estava lá. Pois protegendo. Então, eu acho que isso acontece. E aí a gente, claro, a gente faz uma análise do que aconteceu no Brasil. Né? Agora, do que aconteceu no Brasil. Quando a gente chega aqui no Brasil, tem algo que me surpreende muito, porque vamos falar só de países efetivamente capitalistas, né? Em que, nesses países, né, há toda uma lógica de mercado, uma proteção do mercado financeiro, a voz da chamada classe trabalhadora é relativamente abafada, os interesses da divisão do trabalho no mundo geralmente é abafado nesses países, tal, mas ainda há espaço, quer dizer, há determinados espaços. Então, você vai na Argentina, por exemplo, você tem um jornal como Página 12, que é um jornal de esquerda. Você tem uma emissora de TV a cabo, se não me engano, a CC5N, uma coisa assim, que é uma emissora progressista a cabo. Você vai em outros países da Europa, todos eles têm lá, até hoje tem lá o jornal do Partido Comunista da França com espaço. Você vai a Portugal, as próprias emissoras privadas em Portugal, quer dizer, em Portugal você tem a RTP, que é
a emissora pública, você tem a SIC e tem a TVI, sem falar nas emissoras a cabo, mas as três que eles chamam generalistas. Mas você vai lá, a oposição fala, pode falar menos, eventualmente, de acordo com a orientação do veículo, os sindicatos dos trabalhadores falam. O que me admira muito aqui no Brasil é que dos anos 2000 para cá, não se fala. Não é? Os alunos conseguem perceber isso ou eles só percebem depois das aulas da experiência? Eles conseguem perceber que na Globo News se faz um debate em que todos têm a mesma posição e não há contraditório? Por exemplo, quando a gente fala de reforma trabalhista, reforma da Previdência, espaço na economia para os trabalhadores, eles conseguem perceber isso ou percebem depois que eles começam a frequentar a faculdade? Marco, eu dou aula no primeiro e no sexto período, né, na PUC. Então, eu digo para eles no primeiro período que a inocência lhes foi arrancada. É a primeira coisa que eu digo a eles. Então, eles chegam... É muito curioso agora que a gente está dando aula online, né? Hoje, por exemplo, eu fiquei... no dia que está sendo gravada essa entrevista, eu dei aula durante 6 horas, né? Antes. Então, e pelo computador. E é muito interessante porque, às vezes, tem pai e mãe que participam, assim, participam ouvindo, né? Teve uma vez que eu estava conversando uma coisa que o cara gritou liberdade, liberdade de expressão, assim, reclamando com alguma coisa que eu já nem lembro mais o que eu tinha dito. Então, assim, eu digo para eles que a inocência lhes foi arrancada. Pronto. Então, a partir daí, você tem que ver. Eles não chegam com essa noção porque o Brasil não tem essa noção. Se você tem uma conversa hoje com os grupos que apoiam essa ordem que está aí, esses grupos eles cobram da imprensa uma posição assim, não, mas vocês têm que ser neutros. Não, sabe? Porque é essa a ideia, né? Então a gente tem que conversar com eles e abrir os olhos para coisas como essa. Vocês já repararam que não tem, na época do debate da reforma da Previdência, vamos olhar os veículos, né? Principalmente os do Grupo Globo. Vocês já viram que não tem ninguém dizendo um jeito alternativo de se conseguir o dinheiro, como, por exemplo, cobrando as dívidas das grandes empresas com a Previdência? Não tem esse detalhe. Ou gente que lá fez conta, eu não sou capaz disso, não tenho essa capacidade matemática, mas assim, que fez conta, que tirou daqui, tirou dali, que o arroxo não precisava ser como foi, né? Então, assim, por quê? Porque essas visões, elas são diferentes, mas isso é muito... Marco, eu entrevistei o sociólogo Roberto da Mata, né? E o da Mata ele falou uma coisa que eu achei interessante, que assim, a gente tem alergia à igualdade, né? O brasileiro tem alergia à igualdade. Então, assim, os donos de jornal têm alergia à igualdade também, né? Outra coisa, você está falando da reforma da Previdência e tudo, tem um dia que eu acho fantástico, né? Para a gente enxergar como é que é esse comportamento, principalmente do Grupo Globo, que é o grupo, né, mais forte, claro, do país. No dia que vazou a reunião, aquela reunião da infâmia no Palácio do Planalto, né, em que o presidente da República falou de hemorroida, inclusive, o Jornal Nacional fez o seguinte: colocou o Sérgio Moro, colocou o Fernando Henrique comentando o Sérgio Moro. Em um determinado momento do jornal, o ex-presidente José Sarney entrou dando uma sonora porque ele estava fazendo 90 anos. E o Lula foi calado. Se falou. Né? Assim, jornalisticamente, você tem que ouvir o cara que foi o principal adversário do Sérgio Moro. E você não ouviu. Vamos pensar quando foi a última vez que a gente viu o Lula no Jornal Nacional antes dessa última fala agora. Dessa última fala dele. Eu não lembro. O Lula dando uma sonora no JN, eu não lembro. Talvez no dia da prisão, talvez.
Talvez, Mas, exatamente. Não, foi. mas entrevista em nenhum lugar. Quer dizer, entrevista não existe. Não existe. E era uma coisa que, assim, eu entrei na CBN em 1998, você era o gerente no Rio, lá nessa época, e, assim, a gente ouvia todo mundo. A gente ouvia Genuíno, a gente ouvia Dirceu, a gente ouvia Maluf, a gente ouvia Brizola, até Brizola a gente ouvia na CBN. Né? Então, assim, o que foi acontecendo foi um movimento de endireitação dos veículos de comunicação. Eu acho que eles foram saindo desse armário. Né? E agora a gente está vendo uma coisa muito curiosa. Eu estou assim, esses dias, eu tenho aula com os meus alunos amanhã, estou louco para a gente conversar sobre isso, que é o seguinte: o que aconteceu? O Lula, que eu acho que tem muita água para rolar juridicamente para ele conseguir ser candidato em 2022, mas ele está no cenário. Agora ele é real, ele não vai mandar alguém por ele. Ele é o candidato. E aí você tem o Bolsonaro. Ficou muito ruim para parte da mídia liberal. Porque agora não é só a polarização. É uma polarização, e essa mídia, que sempre foi situação no Brasil, está desesperada, porque qualquer que seja o presidente, ela vai ter que voltar atrás para concordar. Mas claro que eles não vão entregar isso logo. O que está acontecendo? A construção de um discurso que temos que criar o nome do centro. É isso. A discussão é, não, temos que criar. Aí vamos lá. O acadêmico da Academia Brasileira de Letras, que escreve no Globo, o Merval Pereira, escreveu hoje assim: há uma opção entre o ruim e o menos pior. Essa opção não se diz. Outro dia eu estava ouvindo a CBN e um dos âncoras disse assim: temos que acabar com essa historinha que só existe Lula e Bolsonaro. Por quê? Essa parte, essa imprensa, que é um poder político também, esses donos dos veículos, eles precisam o quê? Criar essa opção, porque eles estão muito mal. Então, assim, a gente tem que analisar, e eu falo isso com os alunos, agora vocês têm que analisar o noticiário desse ponto de vista. Os caras vão precisar criar esse nome. E aí vai de Dória, vai Mandetta. O Mandetta deu uma entrevista no Estúdio I nessa quinta-feira, grande, para falar sobre pandemia. Agora, e a gente tem que lembrar que o Mandetta é o ministro da Saúde do Bolsonaro, em que a encrenca se deu. Você consegue, quer dizer, é possível passar para essa geração de que existe uma jabuticaba, né, que só tem no Brasil, que é o fato da chamada mídia privada, que domina 99% do espectro brasileiro, de tirar do cenário um terço da população ideológica ou da população que gosta de um governo de esquerda ou de centro-esquerda no Brasil. Quer dizer, a mim, pelo menos as pesquisas e os conhecimentos que eu tenho, não há outro lugar em que você simplesmente pegue um terço do eleitorado e jogue fora. Jogue fora no tipo seguinte: não há espaço nos jornais. Quando você tem, assim, cada jornal tem um colunista um pouco mais progressista, para não dizer que não tem, mas não aparece na televisão, não aparece nas emissoras de rádio, os comentaristas são todos iguais. Como é que você explica que em outros lugares em que há espaço para quem tem 10% do eleitorado, por exemplo, não haja espaço no Brasil de um público que teria, por exemplo, 30% da população brasileira? Quer dizer, um segmento político que tem, em geral, 25%, 30%, 35% da população brasileira. Como é que se explica isso? Na verdade, o que eu converso com eles é o próprio processo de criação desses veículos, né? Primeira coisa, no Brasil, o modelo de concessão, né? Quando o Roquete Pinto chegou com o rádio, falar um pouquinho de história, né? Quando o Roquete Pinto chegou com o rádio, ele queria que o rádio fosse financiado, fosse um rádio público, né? Então, assim, como foi na Europa, ouvisse, né? A BBC é o maior exemplo, né?
que as pessoas pagassem para ouvir o rádio. Só que os capitalistas enxergaram no veículo um jeito de expandir a indústria cultural. Então, assim, quem é mais da nossa cidade já ouviu falar no programa do Cazé, que é avô da Regina Casé. O programa do Cazé, e ele tem um documentário do Viseu, de 1990, que o Cazé dá uma entrevista e ele fala: eu era vendedor de rádio da Philips e eu criei um programa para vender rádio da Philips. Então, assim, essa ideia de que o comercial é o rei do banquete que impregnou na visão brasileira essa visão muito mercadológica. Por quê? Se você não atender ao mercado, você não vende o seu comercial. Acabou. Então, assim, isso foi no rádio e isso foi na televisão, né? Os jornais, a gente teve uma grande concentração. Se você for olhar, são acho que 10 famílias que dominam os veículos, né? Então, na gênese do processo da industrialização dos meios de comunicação no Brasil, essa concentração de renda explica. O que aconteceu? Eu gosto muito de novela, né, Marcos? Você sabe. Eu acho que tem uma questão, é que o Brasil aumentou muito de tamanho. As TVs abertas, elas não dão conta do tamanhão do Brasil, né? A TV Globo hoje quando ela dá 35 pontos numa novela, 34 pontos numa novela de Ibope, né? Isso é em São Paulo, 100 mil domicílios ligados, ela vibra, joga para cima, que é o máximo, é 34, 35 mil. E a gente cresceu numa TV Globo que dava 100%. Né? Então, eu acho que cada vez mais, para esse público, para esses 30% serem atendidos, eles vão ser atendidos da seguinte maneira, né? E aí eu vou extrapolar o espectro jornalístico. Eles vão ser atendidos pelo entretenimento, né? Porque tem uma divisão nos jornais que a gente tem que falar, né? Ela é assim, ela é de esquerda no segundo caderno, ela é de centro na cidade, e na economia e na política ela é liberal. Os jornais são assim, né? Então, assim, para você manter fiel esse público, você investe. Então, assim, a gente vê nomes interessantes, por exemplo, a Fernanda Torres é colunista da Folha, né? O Haddad era colunista da Folha, mas saiu, agora é o Boulos, né? Então, assim, a Folha ainda tenta dar um pouco de pluralidade. O Estadão e o Globo, não. Nada, né? Assim, o Estadão e o Globo tem o Bernardo Melo Franco. Né? Ponto. Assim, o resto é assim, tem gente de centro, mas tem direita na beça ali, né? E o Estadão eu me recuso até a falar o que eu acho das posições políticas do Estado de São Paulo, dada a escolha difícil de 2018, aquele editorial que está nos anais do jornalismo. A escolha difícil ficou na história, né? Isso vai ficar marcado. Há certas ações que ficam marcadas na história, essa vai ser uma delas, sem dúvida, da escolha difícil. Para quem não pegou, na véspera da eleição, o Estadão soltou um editorial entre Bolsonaro e Haddad, dizendo que era uma escolha muito difícil entre os dois, mas sinalizando que deveria ser evitado o candidato do PT. Agora, me diz uma coisa para a gente finalizar esse nosso papo sobre comunicação aqui no Brasil. Como é que se explica que, mesmo o Brasil não tendo tido essa tradição da comunicação como um direito público, como um direito da sociedade, houve algumas experiências, como a Rádio Nacional era uma emissora do governo, né? Apesar de fazer uma emissora comercial, mas era uma emissora do governo, tinha um peso importante. Quer dizer, eu que trabalhei na Rádio Nacional, que agora vai ser destruída porque vão vender o prédio, tudo isso, havia até agora uma cabine
na sala do diretor da Rádio Nacional, que era a cabine com telefone vermelho ligado ao Palácio do Catete, onde o Getúlio podia falar se precisasse de alguma informação. Existia aquilo ali. Muito bem. A Rádio Nacional, você tinha, por exemplo, no Rio de Janeiro, que era a capital, a Rádio Mauá, que era emissora do Ministério do Trabalho, era emissora do trabalhador, então tinha ali coisas de interesse do trabalhador, e você teve no segundo governo Vargas a Última Hora, teoricamente jornal particular, mas que foi efetivamente incentivado pelo governo para fazer contraponto e tal. Como é que se explica, depois de 13 anos de governos progressistas, que a gente pode dizer, ou de centro-esquerda aqui no Brasil, que foram os governos do PT, que nada tenha sido mexido na área de mídia, e o que deve ser feito num eventual governo progressista para se dar um mínimo de democratização desse meio? Eu acho que tem que tomar algumas medidas, Marco. Por exemplo, uma participação mais efetiva de uma radiodifusão e televisão pública, né? Eu acho que assim, fazer o que o governo Bolsonaro chegou a pensar de vender a TV Brasil, vender o sistema todo, é um absurdo, porque tem que garantir que esses veículos eles possam fazer uma programação independente da pressão comercial. E isso é vontade política do governo. Claro. Né? Um conselho regional que, na época, se disse não, a lei dos meios vai censurar o país. Não, não é isso. Vai regulamentar, né? Vai ver que você não pode ter uma concentração de emissoras, você não pode ter, como já teve, a mesma família tendo 6 frequêncies numa no mesma espectro cidade, radiofônico, espaço, né? Na mesma cidade, né, que aconteceu, né, com o Sistema Globo de Rádio, né, para a gente ser mais claro. E então, assim, eu acho que tem que haver. Agora, Marco, eu honestamente acho muito difícil que isso saia do papel. Eu acho que a fórmula é essa: dar espaço para a TV e a radiodifusão pública, né? Não só estatal, porque estatal acaba virando o governo da vez, faz o que tem que fazer com o seu... É algo mais amplo e menos engessado, não é? E menos engessado. Minha experiência de EBC foi de algo que, na época, se tentou... Houve uma disputa interna para saber se ia ser estatal ou não estatal, se ia ser algo como uma fundação, alguma coisa assim. Se optou por ser estatal, com medo que o Congresso não aprovasse, porque falava que era a TV do Lula e tal, mas fez um modelo engessado, que, na verdade, depois virou uma coisa quase de concurseiro ali, e nada andou. Nada andou, o que facilita. Né? Uma vez eu tive um debate lá dentro, dizendo assim, olha, a pior coisa que pode ter é uma emissora pública que não tem repercussão, porque ela é facilmente terminada por um governo conservador. Facilmente. Quer dizer, a experiência, eu volto a falar, por exemplo, a experiência de Portugal, na época de um governo de direita, que recorreu à FMI, Banco Central, se disse que vamos privatizar a RTP, a população portuguesa não deixou. Né? Mas aqui não haveria isso, não há isso, porque não há nenhuma relação maior com isso. Tal. Mas, sem dúvida, vontade política é o primeiro ponto, né? Marco, vontade política, e eu acho que também a gente tem que acabar com... A gente tem que pensar em algumas coisas assim, que é o seguinte: isso é um meio comercial, né? Eu sempre converso, eu faço parte de um grupo de estudo Economia Política da Comunicação na PUC, que é a Patrícia Maurício, que é sua amiga, é a nossa líder no grupo, e a gente tem que pensar algumas coisas, como, por exemplo, a tecnologia. A tecnologia chegou para gerar capital. Claro. Ela traz coisas boas e tudo, traz esse papo que a gente está conseguindo ter aqui no meio da pandemia, mas, na verdade, o que ela quer é gerar lucro. E o veículo de comunicação tem isso. E os veículos tradicionais, os veículos jornal, rádio, TV, eles também estão espremidos por uma outra lógica, que é a lógica das big techs, que é Facebook e Google, basicamente, né?
E eles estão sofrendo uma pressão danada. Eu sei que a gente está no fim, mas eu queria só pontuar isso aqui rapidinho, que é o seguinte: como é que você ganhava dinheiro antigamente numa rádio, até nessa lógica capitalista? Eu tinha um produto, tinha audiência, virava para o anunciante e dizia assim, olha, eu falo com tantas mil pessoas, me anuncia? Beleza. Hoje em dia, as Big Techs fazem uma coisa muito melhor, elas capturaram a alma digital das pessoas. Então, quando elas chegam no anunciante, elas não chegam no anunciante jogando uma tarrafa num lugar. Elas chegam de bisturi, entendeu? Elas chegam no ponto, falam assim, olha, eu sou Flamengo e a minha filha quer casar com um vestido de Flamengo, um vestido com temas de Flamengo, por exemplo, se fosse o caso. Aí o Google chega para o pequeno cara que está vendendo vestidos de Flamengo e diz assim, olha só, a filha do Soares, ela é uma vendedora. Começa a aparecer ali. Então, essa lógica comercial, isso é um desespero. Por quê? Porque agora você tem outro tipo, até dessa relação dos grandes meios de comunicação, até a mercadoria é outra. A mercadoria agora é a alma digital. Né? Classificados jornais acabaram. Acabaram. É a alma digital. Então, isso é complicado. Você pega um jornal hoje em dia, Domingo, né, que era um jornal que parecia uma bíblia. Isso não existe. Hoje parece um folhetim. Bom, agradeço muito, meu amigo, professor da PUC, Soares Júnior, Creso Soares Júnior, conversando aqui conosco um pouquinho sobre esse desafio que eu acho que será um dos grandes desafios. A última fala do Lula no Sindicato dos Metalúrgicos me levantou algumas coisas, quer dizer, questão do petróleo, quando ele fala da Petrobras, questão dos militares, quando ele diz que demitiria o Vilas Boas se fizesse um tweet daquele e ele fosse presidente, e a questão da mídia, quando ele diz que ele senta com empresários e tal, mas não senta com o pessoal da mídia. Acho que é um enfrentamento até da democracia brasileira em relação a esse pensamento único que existe. Creso, muito obrigado, grande abraço, obrigado por sua participação aqui. Grande abraço, Marco. Boa sorte, sucesso no canal. Grande abraço. Bom, nós voltamos esta semana com outros temas da atualidade brasileira. Muito obrigado.